Queria começar, a Laura falou, né, de uma comunidade de pessoas vulneráveis. Eu queria começar compartilhando uma história de vulnerabilidade. Porque teve um período da minha vida que eu não conseguia sorrir. A gente estava morando em outra cidade há pouco tempo. O João Francisco, meu filho mais velho, que hoje tem 10 anos, na época ele tinha uns 2 anos mais ou menos. E nós não tínhamos parentes por perto. Tínhamos poucos amigos ainda. E eu comecei a enfrentar uma pressão, né, no trabalho ali como pastor, uma pressão que eu nunca tinha enfrentado antes. E isso foi afetando o meu emocional de um jeito que eu não estava mais conseguindo lidar com aquilo. E aí eu comecei a perceber que eu estava somatizando essas emoções, né, meu corpo ficando cada vez mais doente. Até que eu procurei um psiquiatra e ele me receitou, né, um ansiolítico. E eu comecei a tomar o remédio. E o remédio, de fato, aquietou a minha mente. E eu parei de chorar. Mas também parei de dar risada. E eu não estou contando essa história porque eu sou contra a intervenção medicamentosa. Muito pelo contrário, se não fosse essa intervenção, né, dos remédios, eu não conseguiria superar e lidar com tudo aquilo. Mas eu estou contando essa história porque, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que roubam de nós a capacidade de rir. São decepções e frustrações e amarguras que vão se acumulando e que ou elas tiram de nós essa capacidade, né, de rir, ou elas mudam o nosso riso. Em vez daquele riso genuíno, a gente acaba desenvolvendo um riso cínico, um riso debochado, né? Um riso irônico, para poder se proteger. E é sobre esse segredo de família que eu quero conversar com vocês hoje. Nosso tema hoje é Quando Acaba o Riso. E eu convido vocês a lerem comigo Gênesis 18, de 1 a 15, e depois do verso 21, capítulo 21, do verso 1 ao 8. Gênesis 18, de 1 a 15. Depois capítulo 21, de 1 a 8. Uma leitura um pouquinho mais longa. Então, pedi para você prestar atenção. Ingrid, você pode ler para a gente? O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamré. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, não deixe que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Então, Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho.
O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs o nome dele de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouviram essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar dele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Esta é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida e nosso pedido que teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração e fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está nessa série de mensagens, Segredos de Família, descobrindo Deus em famílias imperfeitas. E ao longo das últimas semanas temos olhado para a família de Abraão, que longe de ser, né, um modelo de família, pelo contrário, é uma família cheia de conflitos e problemas que espelham muito dos nossos conflitos, com toda a diferença cultural que existe, né, entre eles e nós. E esse texto não é diferente. Tem um conflito latente entre Abraão e Sara, que é exposto à medida que esses visitantes misteriosos aparecem e comem da mesa de Abraão. Alguns intérpretes cristãos veem nessa passagem uma das primeiras aparições da Trindade. Os judeus vão falar que eram anjos, né? Mas os cristãos depois vão falar que é a Trindade. Inclusive, foi a inspiração para um dos ícones, que é uma pintura, né, cristã antiga, mais famosos que tem, que é a Santíssima Trindade de Rublev. Eu pus aí também depois na liturgia, na hora da ceia, a gente vai falar dessa pintura. Foi um monge russo, que fez essa pintura. E o fato é que, enquanto Abraão ele está tomando um ar, né, na hora mais quente ali do dia, na entrada da barraca dele, esse mistério, essa coisa sagrada, né, divina, invade a história dele, e invade o cotidiano dele e aparece mais uma vez para ele. A pergunta é, por quê? Por que Deus apareceu de novo para Abraão, se Deus já havia aparecido outras vezes e feito a mesma promessa para Abraão? Se você olhar, na verdade, né, tipo, como a gente tem visto, né, o livro de Gênesis, em vários momentos Deus já tinha falado tudo que foi falado aqui. Inclusive no capítulo 15, que é um texto que a gente não olhou, Deus aparece para Abraão de um jeito muito misterioso, um fogo em meio a uma escuridão profunda, e lá eles selam uma aliança, assim, um jeito, como era o ritual, né, da época, com animais mortos, né, e partes do animal, assim, tipo como se formasse um corredor, e aí esse fogo vem, Abraão vem, eles selam um pacto lá, e era um pacto de vida ou morte, né? E aí depois no capítulo 17, Abraão aparece de novo, reafirma essa aliança, e aí nesse momento, inclusive, o nome dele é mudado, ele deixa de ser Abrão, vira Abraão, Sarai deixa de ser Sarai e vira Sara, porque era a forma também de mostrar, né, que Deus era o Senhor, né, tipo dele. E aí eu fiquei me perguntando, por que Deus aparece de novo, e agora como 3 viajantes, e senta para comer com eles? Eu não sei vocês, mas eu tenho para mim que dessa vez Deus se manifesta não por causa de Abraão, mas por causa de Sara. Por quê? Porque Sara conhecia a promessa, mas ela sempre ouviu a respeito da promessa a partir de Abraão. No entanto, era importante que ela ouvisse da própria boca de Deus. Isso é para a gente ver que essa história fundamentalista que tem crescido, né, ultimamente, de que a mulher ela tem que vir através do marido, através do pai, não sei, tipo, através de um homem, né, é furada desde sempre, porque Deus se relaciona diretamente, inclusive com as mulheres. E Ele quer conversar com Sara, Ele quer tratar com Sara nessa passagem. Então Deus pergunta para Abraão, onde está Sara, sua mulher? E a pergunta não é porque Deus não sabe onde ela está. Ele sabe onde que ela está. A pergunta é uma forma de Deus trazer Sara para dentro da conversa. É quase como se ele puxasse uma cadeira e falasse, senta aqui também que você vai participar desse negócio, né? E aí Deus repete a promessa e diz que em 1 ano ela seria mãe. E essa afirmação de Deus é o que vai escancarar, é o que vai revelar
o problema desse casal. Verso 12, capítulo 18. Por isso, Sara riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu Senhor estamos velhos? Gente, eu fiz questão de deixar essa tradução porque ela tem o sentido mais preciso da palavra. A maioria das Bíblias traduzem, né, e tentam meio que dar uma amenizada dizendo como terei esse prazer, quase dando a impressão de que é o prazer de ser mãe, né? Provavelmente foi um homem que escreveu, né, porque não sabe, né, tipo a dor, né, de ser mãe, mas o sentido mais cru da palavra é esse sentido da relação ali do casal. Sara está revelando que a libido do casal já estava dispersa para outras coisas. É quase como se ela dissesse: como é que a gente vai ter filhos se ele já não olha mais para mim do mesmo jeito? Se ele não conversa comigo do mesmo jeito? Se ele não me toca do mesmo jeito? E aí você entende por que Sara riu. Sara não ri porque acha Deus ridículo, né? O riso de Sara é uma armadura. É o riso cínico, o riso amargurado de quem já cansou de se decepcionar. É como se ela dissesse: não vou me permitir sofrer de novo. E aí eu pergunto para você: você já riu o riso de Sara? Você já riu esse riso cansado de quem está cansado de se decepcionar? Você também já usou o humor, o cinismo, a ironia como se fosse uma armadura? Sabe aquela pessoa que faz piada de tudo e de todos? Principalmente de si mesma, né? Para que ninguém perceba o tamanho da dor que a pessoa carrega? Ou então, pelo contrário, aquela pessoa que é muito séria, é tão séria, né, que está sempre sisuda, carrancuda, parece que chupou um limão, e aí ninguém tem coragem de perguntar nada para essa pessoa, porque ela é muito séria. Aquela pessoa que está sempre muito ocupada, né, está sempre tratando de assuntos sérios. Eu fico pensando, como se dar dinheiro para um patrão que já é muito rico fosse mudar o mundo, né, fosse trazer a paz para o mundo. E eu não sei vocês, mas às vezes eu sinto que a gente vive cada vez mais dentro de uma cultura que tem perdido a capacidade de rir. Parece que o lúdico, a diversão, o brincar tem sido roubado de nós em nome da produtividade, em nome do desempenho, em nome da eficiência. Eu me sinto assim. Quantas vezes as crianças olham para mim e falam assim: papai, vem brincar, né? Mas eu estou ocupado demais, tratando de coisas sérias demais. Eu não tenho tempo de sentar no chão. Parece que a gente não sabe mais descansar sem sentir culpa. Percebeu isso? Você está de folga e está com culpa de não estar trabalhando. Parece que o lazer só existe para a gente consumir um pouco mais. Para a gente gastar dinheiro, né? Porque a gente tem que manter essa máquina girando. E aí o filósofo Byung-Chul Han vai falar para a gente que a depressão é o sintoma de uma sociedade que vive o excesso de positividade, excesso de desempenho. Essa coisa de você ter que toda hora dar resultado e produzir vai gerando cada vez mais gente depressiva. Porque é o nosso corpo falando: para, não dá. É tão louco, que eu fiquei pensando o seguinte: só a nossa cultura, né, de positividade tóxica consegue fazer um filme onde o demoníaco, né, o mal, tem a ver com o sorriso. Já viu aquele filme de terror Sorria? Já viram falar desse filme? Já viram o trailer, alguma coisa? Eu detesto filme de terror, não assisto, só vi o trailer só. Mas assim, é um demônio que ele se manifesta para as pessoas, ele bota um sorriso maníaco no rosto da pessoa antes dela se matar enlouquecida, né? Para você ver como que o mal ele vai ganhando essa forma, né, desse riso que você tem que sorrir, você tem que sorrir, você tem que sorrir. Senão você fica louco. Então, o riso irônico, o riso amargurado, o riso cínico, ele é uma proteção que a gente usa, uma armadura. Eu queria cutucar um pouquinho mais você hoje. Se você já viu o riso de Sara, a pergunta é: você está se protegendo do quê?
Será que tal como Abraão e Sara, teu casamento está desgastado? Teu relacionamento está desgastado? Cada um vira para um lado da cama e dorme? Ou então já está dormindo em quartos separados? Ou será que você está cansado de esperar? Esperar a cura de uma dor crônica? Esperar a cura de uma doença grave? Talvez a libertação de um filho, um cônjuge, um irmão, um amigo que está viciado em droga, viciado em álcool, em jogo, bet. Ou de repente você virou uma pessoa irônica, você zoa, você esculacha a igreja. Porque você já participou da igreja, só que você se doou tanto para a igreja, você serviu tanto a igreja e te sugaram tanto dentro da igreja, que agora você se protege da igreja zoando com ela. Sabe qual é o problema da armadura? O problema da armadura é que ela protege a vida, mas ela limita a vida. A armadura protege a vida, mas limita a vida. Você não consegue dançar usando uma armadura. Você não consegue brincar usando uma armadura. Você não consegue amar usando uma armadura. Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, o C.S. Lewis. Eu sempre cito esse livro, né? É um demônio mais velho ensinando um demônio mais novo como tentar um cristão. E uma das cartas, o demônio fala sobre os tipos de riso humano. E ele diz que tem 2 tipos de riso que interessam para o inferno. Ele chama de anedota ou piada. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que é quando você transforma em piada uma coisa que deveria te incomodar. Então ele fala assim, a pessoa pode se tornar pão duro, um egoísta, um cara covarde, se ele fizer disso uma piada. Então a piada vira uma desculpa para você ser uma pessoa desagradável. Ele fala, isso interessa o inferno. Porque é um jeito de dar vazão para as coisas que a gente tenta esconder. O outro tipo é a petulância ou a zombaria. É aquele ar de superioridade que enxerga o ridículo em tudo. E segundo o diabo, ele fala assim, se prolongado, o hábito da petulância constrói em torno de uma pessoa a mais refinada couraça que conheço contra o inimigo. E o inimigo do diabo aqui é Deus. Então, você ser uma pessoa petulante, uma pessoa que zomba de tudo, de todos, que você acha, superior a todo mundo, isso vai criando uma couraça na gente que protege a gente da intervenção de Deus. Então é curioso porque o inferno, ele não precisa, você percebe? Ele não tem pressa. Ele não precisa arrancar tua fé, tua esperança de uma vez. Basta ele ir colocando essa camada, dia após dia, né? Essa couraça. Uma piada amarga, uma zombaria, uma cara fechada, até que você esqueça que um dia você foi capaz de rir. De se tornar vulnerável, né? De deixar as coisas te afetarem. E a Sara vestiu essa couraça depois de anos de espera de uma promessa não cumprida, um corpo envelhecido, a espera de um milagre que não vinha. Tudo isso foi enrijecendo ela e tirando dela o riso. Mas qual que é a boa notícia do texto? É que Deus não desistiu dela. E Ele não desistiu dela e Ele não desistiu de nós. Então, meu terceiro ponto, já estou no terceiro ponto, é que Deus muda o riso de Sara. O tempo passa, a promessa se cumpre e nasce Isaac. E o nome Isaac significa ele ri. Ele ri. E repara no que Deus faz. Ele não só cumpre a promessa, de dar um filho para Sara. Ele devolve a ela a capacidade de rir de um jeito espontâneo, leve, alegre. É o que ela diz lá no capítulo 21, verso 6. Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. O que eu fiquei me perguntando é o seguinte, o que Deus fez que mudou ela? E obviamente Deus fez um milagre, né? Isso daí é indiscutível, tá? Deus operou um milagre. Deus como que ressuscitou o corpo de Abraão e Sara e devolveu o vigor. Só que eu percebi uma coisa. Antes mesmo do milagre acontecer,
Deus fez uma coisa mais sutil. Sabe por quê? Eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando o jeito que os rabinos interpretam o texto lá do capítulo 18. Porque os rabinos, a tradição rabínica vai falar o seguinte, lá no capítulo 18, quando os 3 viajantes aparecem, eles começam a conversar com Abraão, lembra que eu falei, perguntar onde está tua mulher, é quase como trazer Sara, né, para a conversa? Os rabinos vão falar assim, quando Deus pergunta, por que Sara riu? E ela disse, como vou ter um filho agora que eu estou velha? Mas não foi isso que Sara disse. Quando ela ri, ela fala assim, como eu vou ter um filho agora que eu e o meu marido estamos velhos? Os rabinos vão falar assim, tem um rabino chamado Ismael, que ele fala assim, a paz é de tamanha importância que até mesmo o santo, bendito seja ele, alterou a verdade para preservar a paz. Percebeu? Entendeu? Sara falou assim, como que eu vou ter um filho agora que eu e o meu marido estamos velhos? Quando Deus repete, ele fala assim, por que Sara falou, como é que eu vou ter um filho agora que eu estou velha? Como se ele não falasse para Abraão que ela chamou ele de velho. Então o que os rabinos estão falando é o seguinte, Deus está, o quê? Deus está tentando fazer Abraão voltar a olhar para Sara com ternura. Deus está tentando fazer com que a paz se estabeleça de novo nessa casa. E eu achei isso tão bonito, sabe por quê? Porque antes de Deus operar o milagre biológico, antes dele fazer com que os corpos envelhecidos recuperem a vitalidade, a fertilidade, Deus precisa operar o milagre do reencontro, dos afetos. Abraão precisa voltar a olhar para Sara com ternura. Sara precisa voltar a olhar para Abraão com admiração. Antes de nascer uma criança, tem que nascer o desejo no coração dos dois. E é esse milagre que Deus está fazendo. Só com conversa. E não é só isso. Quando Deus pergunta, será que para o Senhor há alguma coisa impossível? A Sara nega, né, fica com medo. E aí Deus responde, não é verdade, você riu mesmo. Eu não sei como é que você lê essa frase. Porque geralmente a gente lê como se Deus estivesse bravo, né? Não é verdade, você riu mesmo. Mas quando eu leio essa frase, eu li mais ou menos assim, Deus falando assim, não é verdade, você riu. Você sabe que você riu. Sabe igual quando a criança está querendo esconder alguma coisa da gente, e é óbvio que ela está escondendo, e a gente percebe? Eu fico imaginando Deus, esse pai, sabe, assim, que ri junto. Para, você sabe que você estava rindo. Então, eu acho que Deus cura o riso cínico da Sara rindo junto com ela. Rindo junto com ela. E para mim isso fala algo enorme a respeito de Deus, porque o riso cínico, no fundo, é um mecanismo de defesa. Tanto é que quando fala lá que a Sara ria, diz que ela riu por dentro. Ela está sozinha, ela está isolada, né? Esse riso ele protege a gente, mas ele isola a gente. Agora, quando Deus muda a história, e aí vem esse riso genuíno, é um riso compartilhado, é um riso público. Ela fala, todos que ouvirem a minha história vão rir junto comigo. Gente, essa é a assinatura do riso que vem do céu, que vem de Deus. Deus nunca coloca um riso na tua boca para ficar só com você. O riso que vem de Deus, quando Deus opera na nossa vida, é um riso compartilhado, é um riso que transborda. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então as nações disseram, né? Grandes coisas fez. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Lembra das cartas do diabo ao seu aprendiz? Eu falei que tinha 2 risos que interessam o inferno, né? Mas tem 2 risos que o inferno não suporta. É o riso que ele chama o riso da alegria. E é tão bonito que ele fala assim, você percebe o riso da alegria, sabe quando? Quando tem 2 amigos ou 2 amantes na véspera de um feriado. Como é bom, né? Quando a gente está junto na véspera de feriado. Você pode ficar até tarde, pode tomar um negocinho, pode dar risada, brincar. Não é isso? Ele fala inclusive o seguinte, que esse riso ele é muito comum, o diabo falando, né? Naquela arte humana horrível chamada música. Esse negócio ele brota de dentro das pessoas, a gente não consegue nem entender o porquê. E o segundo riso que não interessa o inferno é a diversão.
é o brincar junto, é o lúdico. E percebe? Tanto a alegria quanto a diversão são coisas coletivas. Então o que significa para a gente? Estou encerrando. Isaac, quer dizer ele riu, é a materialização do riso de Sara, certo? Isaac é um riso que vira gente, é um riso que ganha corpo, é um riso que ganha nome, né? Que está ali, na frente dela. E é exatamente aqui que a gente vê o evangelho, porque o que salva essa história não é a fé da Sara. Porque Sara não tem fé, gente. A única chance que ela tem quando ela está diante de Deus, ela dá risada na cara de Deus. Fala, não. Então vocês percebem? Deus opera o milagre não porque ela tem fé. Deus opera o milagre porque Ele resolve operar o milagre, independentemente da fé dela. E aí, à medida que Deus opera esse milagre, é que a fé, na verdade, nasce dentro dela. E junto com a fé nasce o riso. A promessa de Deus não nasce da confiança da Sara, é a confiança da Sara que nasce da promessa de Deus. E isso já devia servir para a gente tirar da nossa mente a ideia de que a gente merece alguma coisa de Deus. Porque o que salva Sara não é a fé dela, é o filho que nasce através dela, apesar dela, e para quem esse filho aponta. Sabe por quê? Porque séculos depois, um anjo aparece para uma mulher diante de uma situação tão impossível quanto a situação de Sara, e ele fala a mesma coisa que ele disse para Sara lá atrás. Para Deus nada é impossível. E aí vem esse filho da promessa, Jesus, que é o verdadeiro Isaac, que é o riso de Deus encarnado, com corpo, com gente, com nome. E aí talvez a maioria das pregações terminaria assim, né? Então, se você acreditar, se você tiver fé, se você confiar, Deus vai operar o milagre. O câncer vai embora. A doença vai embora. Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai salvar o seu filho da droga. Mas você percebe que tem um problema lógico, se a gente pensar assim? Sabe por quê? Porque se fé fosse garantia de final feliz, a pessoa que tinha mais razões nesse mundo para ter um final feliz dentro desse mundo, a pessoa que mais teve a vida virtuosa e que mais confiou em Deus, deveria ter tido a existência mais tranquila do mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não teve uma vida confortável, cheia de vitórias visíveis. Pelo contrário, ele foi abandonado pelos seus amigos, foi traído, foi deixado sozinho. Isaac nasceu para ter uma vida longa, Jesus nasceu para ter uma vida breve. E se você for pensar, Jesus sai do reino da plenitude de Deus, o reino do prazer eterno, o reino da alegria, né, perfeita, e ele entra nesse mundo imperfeito e ele vira um homem de dores. Mas ele faz tudo isso no nosso lugar. Então, se nem Jesus escapou da dor, o que a fé promete para a gente? A fé não promete que, se você confiar em Deus, Ele vai simplesmente fazer o impossível e vai realizar. Não é uma garantia de que isso pode acontecer, mas não é uma garantia que vai acontecer. O que a fé promete para a gente é o seguinte: um dia sim, Deus vai consertar todas as coisas. Mas enquanto esse dia não chega, Deus entra na sua história. E Ele vai ficar do teu lado. Porque Deus chega para Sara e Ele não manda um recado para Sara, não é isso? Deus vem como 3 visitantes, senta na mesa dela, compartilha a comida dela e junto dela, ali perto, Ele ouve o riso dela. Porque Ele está perto o suficiente para saber o que está acontecendo. E é nessa proximidade que Deus pode, inclusive, rir junto de Sara. Você sabe o que você falou. Percebe que essa proximidade de Deus gera uma vulnerabilidade nele? Não é isso? Porque se Ele está perto o suficiente para rir junto dela,
Ele está perto o suficiente para ouvir toda a amargura dela, para ouvir todo o cinismo dela e para ouvir toda a desilusão dela. Então esse Deus se torna vulnerável porque Ele caminha junto dela. E é isso que a fé promete para a gente. Que Deus, Ele ama tanto a gente que Ele senta junto de nós na nossa dor. E Ele transforma a gente, a nossa história, através da conversa, através do riso, através de amigos, através da comunhão. Ele senta na nossa mesa. E Ele caminha com a gente. E nessa manhã, a mesa está posta. E o mesmo Deus que sentou com Sara, Ele quer sentar com você hoje. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se o seu riso está um riso cínico, se você não consegue mais rir, se o riso fugiu de você. Mas eu sei de uma coisa, o mesmo Deus que sentou com Sara está aqui hoje. Ele quer sentar na mesa com você. Ele quer rir junto de você. Feche seus olhos então, a gente vai orar. Fale com Deus no seu lugar. Coloque teu coração diante dele, coloque a tua mágoa, coloque o teu cinismo, a tua armadura. E tente se despedir disso. Porque ele está vulnerável diante de você. Eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Olhe nos olhos da tristeza nessa manhã. E sorria.